domingo eu fui para a casa dos meus avós e avós paternos, que ainda são vivos. Os meus avós maternos já são falecidos. E eu voltei para casa com um pouco emotiva, um pouco nostálgica. Não sei, me deu uma vontade de escrever, né, e gravar em forma de vídeo uma carta aberta para os meus avós. Então vamos lá. O tempo tem um jeito curioso de nos ensinar. Quando somos crianças, sempre achamos que os nossos avós estarão lá. Somente depois que crescemos que aprendemos que cada visita, cada gesto, cada conversa tinha o seu valor. Eu me lembro que na minha adolescência, meu pai insistia um pouco para eu ir para a casa dos meus avós. E muitas vezes eu não queria ir. Eu ia porque ele ficava pedindo. E porque adolescente, né, tem outras prioridades, tem amizades, e enfim. E depois que eu me mudei lá para o Mato Grosso, com os meus 24, 25 anos, eu vinha, né, durante 10 anos que eu morei lá, eu vinha aqui para minha cidade uma vez por ano. E eu sempre fazia questão de ir na casa dos meus avós, de almoçar lá dia de domingo. E meu avô, toda vez que eu ia embora, apesar dele não ser aquela pessoa de demonstrar muito sentimento com falas, sabe, de falar, ele não é muito, ele é mais fechado, ele não é muito de falar, ele demonstra de outras formas. Ele chorava, ele sempre chorava. E esse choro dele me transmitia amor, carinho, cuidado. E ele sempre me dizia, volta para perto de mim, volta para perto de nós, da sua família. E entre outros motivos, um que pesou muito para eu retornar aqui para o interior de São Paulo foi esse pedido do meu avô, que eu levei em consideração. Porque toda vez que eu ia embora, eu pensava, será que essa é a última vez? Porque o meu avô já tem hoje 83 anos e minha avó tem quase 80. Então, eu quero passar o maior tempo possível ao lado deles, na companhia deles. O que ninguém fala sobre os avós é que enquanto a gente cresce e constrói nossa vida, eles envelhecem em silêncio. A gente sai para o mundo e eles ficam esperando a nossa próxima visita, mesmo que não digam isso. O que ninguém fala sobre os avós é que eles já foram jovens como nós, já tiveram sonhos que talvez ficaram pelo caminho. E um dia, sem aviso, percebemos que as mãos deles estão mais frágeis, que a fala ficou mais lenta e que agora somos nós que precisamos cuidar deles, que precisamos guiá-los pelo braço. O meu avô e minha avó, eles são muito saudáveis. O meu avô, principalmente, ele é muito saudável física e mentalmente, e minha avó também. E o meu avô, até pouco tempo, trabalhava, eles moram num sítio e ele tira leite. Minha avó cria porco, cria galinha. E o meu avô deu uma diminuída agora no ritmo de trabalho, porque ele caiu e quebrou aqui o pulso. E agora ele não está conseguindo mais, até por causa da idade também, trabalhar como ele trabalhava antes. Mas ele é uma pessoa super ativa. E eu demorei para perceber o envelhecimento do meu avô, na verdade. Eu sempre achava ele
do mesmo jeito. Passava ano, virava ano, ele tinha sempre o mesmo jeito. Ele ainda não tem o cabelo totalmente branco, diferente da minha avó, que já tem o cabelo totalmente branco. E de vamos colocar aí uns 3, 4 anos pra cá, que eu notei que meu avô envelheceu. Assim, comecei a olhar para ele de maneira diferente. Eu percebi mais traços, assim, de um pouco mais de cansaço, né? Um pouco mais mostrando um pouco mais a idade. Mas ele não aparenta ter 83 anos. Na correria da vida adulta, às vezes nos esquecemos que o tempo deles é diferente do nosso. Deixamos para ligar depois, para visitar no fim de semana, e quando percebemos, o tempo levou essa chance. Nunca saberemos quando será a última vez. O meu avô, como eu disse, ele não é uma pessoa de falar muito, mas ele é uma pessoa muito tranquila. Domingo até eu estava conversando com minha avó sobre ele e a minha avó falou: pensa numa pessoa que não se preocupa com nada, tanto faz se a água correr para cima ou para baixo. Esse é o seu avô. E talvez essa tranquilidade do meu avô seja o segredo para viver seus 83 anos com muita saúde, com muita disposição, sem tomar nenhum tipo de medicamento, nem para pressão alta, diabetes, nem um tipo de remédio controlado. Dia de domingo, você chega na casa dele, ele tá lá debaixo de uma árvore, sentado na sua cadeira, tomando uma cervejinha. A minha avó até tinha falado, era antes do almoço, que ele falou: eu quero tomar uma cerveja. E minha avó falou: mas já? Tá cedo ainda. E ele falou: mas eu tô com vontade. E tomou uma cerveja. Tipo, literalmente, e daí que tá cedo? Ele é a pessoa que sabe aproveitar a vida, viver os pequenos momentos, os pequenos prazeres. Ele foi lá e tomou a cerveja dele de boa. Ele é aquela pessoa que demonstra resistência, resiliência. Ele trabalha, como eu falei, hoje menos, né? Mas ele é super ativo. Ele é aquela pessoa que se orgulha da própria história, da história que construiu, da família que construiu. Ele ama a casa cheia. Quando a gente chega na casa dele, ele tem 4 filhos, né? 3 mulheres e um homem que é o meu pai. Se não chega, se falta uma das filhas, ele pergunta: fulano não vai vir? Ele adora a casa cheia de domingo. Ele é festeiro pra caramba. Quem mora aqui no interior, né, de São Paulo, eu não sei em outros estados, mas aqui tem a quermesse que a gente fala, que geralmente é a igreja católica que faz. Ele está sempre presente e o nome dele sempre é citado porque ele é bem conhecido, né? Ele é bem conhecido aqui na cidade, na região. Eu sempre admirei a relação do meu avô e da minha avó, por ser uma relação de confiança, de companheirismo. Eles prosperaram juntos. E você olha para os dois e você vê amor de homem e mulher. Eu sempre achei bonito nessas festas. Ele vai, pergunta o que ela quer comer, levanta, compra, traz na mesa e sempre traz um doce, um pedaço de bolo. Eu sempre admirei. Se não me engano, quando eles fizeram, acho que 50 anos de casado, eles comemoraram. Acho que foi numa pizzaria, se eu não me engano. Eles comemoraram isso. E o meu avô, ele sempre diz que se fosse para ele casar de novo, ele se casaria com a mesma mulher. Ele se casaria com a minha avó. Ele até fala: ela é um pouquinho sistemática, mas eu me casaria com ela. Eu sempre admirei essa relação. E eu sempre falei:
para minha avó que eu gostaria de ter um marido como meu avô, companheiro, e que me amasse, e que o meu casamento durasse até o fim das nossas vidas. E aí a minha avó brinca que o meu atual esposo, a minha avó fala, aí você pediu, Deus te concedeu. Porque, claro, a gente não sabe do futuro, mas até agora eu tenho um relacionamento muito estável. A gente se dá muito bem, está dando muito certo. E ele é meu companheiro, igual meu avô é da minha avó. E sobre a minha avó, ela é aquela mulher que você olha e ela inspira força. Ela inspira independência. Eu sempre admirei ela. Eu lembro quando eu era menina, ia na casa dela, ela fazia cálculo de cabeça, sem usar calculadora. E eu admirava isso nela. Eu admiro a forma como ela luta pela família, a forma como ela ensinou as filhas a serem independentes e por ela ter tratado as 3 filhas como igual, de igual para igual, com o filho homem, dando as mesmas oportunidades. Todas são formadas, todas têm sua profissão. Ela tem muito conhecimento. Eu lembro uma vez que eu não era mãe ainda, e o meu sobrinho falou, ele queria alguma coisa, eu falei, a criança não tem que querer nada não. E ela me corrigiu, ela me disse, Jaqueline, criança tem que querer sim, criança também tem vontade, criança também tem desejo. E eu muito rígida falei, vó, criança não tem que querer não, tem que aceitar o que tem. E hoje eu tenho filho, e eu sempre lembro dessa fala dela, porque eu mudei minha perspectiva. Hoje eu acho que criança tem que querer sim, criança também tem que ter fala, tem que ter voz ativa. Eu admiro minha avó pela forma como ela cuida do dinheiro dela. Minha avó e meu avô me ensinaram a ser uma pessoa honesta, a sempre andar em dia com as coisas. E também essa questão econômica, a forma como eles cuidam do patrimônio deles, a forma como eles cuidam do dinheiro deles, né? São super seguros. Me ensinou muito. Eu sou segura também e eu tenho certeza que teve grande influência deles. Minha avó ama viajar. O meu avô não vai em nenhuma viagem, porque ele gosta de trabalhar, ele gosta do sítio. Mas a minha avó ama viajar. Ela conhece mais praias do Nordeste que eu. Todos os anos a prioridade dela é fazer uma viagem para a praia. Isso puxei para ela. E as filhas também. E meu pai também, que ele gosta bastante de passear. E eu não só puxei isso para ela, eu também puxei a aparência física. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu não gostava muito que falavam que eu parecia com a minha avó, porque eu queria parecer com a minha mãe. Mas um dia, eu estava limpando umas taças da minha mãe e tinha uma foto 3x4 lá dentro. E eu falei pra minha mãe, o que essa foto minha, preto e branco, tá fazendo aqui? Que era preto e branco. E peguei a foto pra olhar que foto era aquela. E era minha avó, quando era mais jovem. A partir desse dia, eu nunca mais briguei por alguém falar que eu pareço com a minha avó. Porque eu mesmo confundi minha avó comigo, através de uma fotografia antiga. Então, a gente tem uns traços muito parecidos. E também a personalidade. O meu avô fala que a minha avó é sistemática,
que ela é meio bravinha. E eu também, confesso. Sabe aquela frase que o pessoal fala que os avós deveriam durar para sempre? Eu concordo plenamente. Eu queria que os meus avós durassem para sempre. Eu me lembro na infância, né, que minha avó, sempre que a gente chegava na casa dela, ela sempre dava um trocadinho pra gente. Sempre tinha um chocolate. E hoje ela ainda faz isso de maneira diferente. Quando ela viaja, ela sempre traz uma lembrancinha. Todas as vasilhas Tupperware que eu tenho, foi ela que me deu. Eu não comprei nenhuma, porque eu não sou de comprar essas coisas. Ela ama feira. E ela comprou uns guardanapos, umas coisinhas pra minha irmã, que tá pretendendo casar. E aquilo me deu uma nostalgia. Então, se você ainda tem os seus avós, aproveite. Pergunte sobre a vida deles. Ouça histórias. Guarde os detalhes. Se eles já partiram, sinta-se abraçado. Leve os ensinamentos deles com você. Porque no fim, o maior presente que um vô ou uma avó pode dar não é um doce escondido ou um cafuné antes de dormir, mas o jeito que eles nos ensinam a viver, mesmo depois que eles se vão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha para esse vídeo chegar em mais pessoas e que possamos seguir juntos nessa jornada de ser um adulto mais consciente. Também deixe nos comentários uma história que você tem com seu avô, com a sua avó, seja da infância ou uma história depois de adulto. Eu vou adorar saber.